amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, recentemente eu recebi algumas notícias vindas diretamente da União Europeia e está relacionada com a guerra que a Ucrânia e a Rússia estão envolvidas e obviamente que isso afetou o mundo inteiro com os embargos feitos pela União Europeia, pelos Estados Unidos. E o que eu acho interessante, eu recebi a primeira notícia relacionada à Turquia, senti vontade de fazer um vídeo, mas acabei não fazendo, porque eu tenho muito cuidado em tomar partido, em fazer esse tipo de associação. E, na verdade, nesse vídeo eu não quero fazer uma associação, eu quero apenas trazer uma forma simbólica, como eu fiz no outro vídeo, falando da relação dessa guerra da Rússia com o fim dos tempos, com o aparecimento do Anticristo. E, novamente, eu quero fazer e apresentar aqui uma das minhas teorias, aqueles que me conhecem as minhas obras, sabem, que eu apresento teorias de modo a simbolizar como será o fim dos tempos, mas não há nenhuma batida de martelo, não há nenhuma conclusão, apenas especulações, e isso eu faço com muito cuidado. E essas notícias que eu vou apresentar para vocês me fizeram lembrar Daniel, capítulo 7, a profecia do capítulo 7, e o verso 8, que diz assim, o texto vai falar sobre o Anticristo. Enquanto eu considerava os chifres daquele monstro que apareceu, que é a besta, vi outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Então Daniel ele começa a falar do pequeno chifre que aparece naquele monstro. Esse pequeno chifre, na interpretação pré-tribulacionista, é o Anticristo. E o texto vai dizer que este chifre, quando aparece, ele vai suplantar, ele vai arrancar 3 daqueles 10 chifres que estavam na besta, no monstro. E ele vai arrancar 3 desses chifres. E a minha teoria, e aí partindo da ideia de que o Anticristo virá de uma possível aliança entre os países europeus, alguns países europeus, é que essa União Europeia, pelo menos em sua boa parte da sua composição, ela fará parte dessa aliança que acontecerá entre o Anticristo e Israel, aquela aliança final, não será global, tá? Então essa é a minha compreensão, a minha convicção. E quando esse Anticristo surgir dessa aliança e a OTAN, ela será essa aliança bélica, ela será esse mecanismo bélico que fará parte do poder militar do Anticristo. Quando esse chifre se levantar, quando o Anticristo se levantar, ele vai suplantar 3 nações daquela aliança, que já estará bem estabelecida, estará organizando regras, porque, como eu disse no outro vídeo, se levantará outras nações, outras alianças que tentarão combater com ele. E aí eu explico isso em outros vídeos, mas quando o Anticristo se levantar de fato, ele vai suplantar 3 países dessa aliança, desse pacto que havia sido estabelecido. E isso acontece no último período da Grande Tribulação, quando ele se mostrar como a besta. E para suplantar essas 3 nações, na minha compreensão, se toda essa teoria de fato se desenrolar quando estiver acontecendo, e não está acontecendo agora, para que fique bem claro, mas quando acontecer e essas 3 nações forem suplantadas,
eu acredito que acontecerá exatamente da forma com que está acontecendo agora, apesar de não crer que seja todo um desenrolar do anticristo, mas vai acontecer exatamente isso que está acontecendo. Então, veja essas duas notícias. A primeira, e aqui essas notícias elas estão relacionadas com países que estão dentro da OTAN, dentro da aliança do Atlântico Norte, que é essa aliança bélica, onde se um país for atacado, os outros países defendê-lo-ão, ou seja, precisarão defendê-lo. E a Turquia é um desses países que fazem parte da OTAN. E aí a Finlândia e a Suécia demonstraram o desejo, manifestaram o desejo de fazer parte da OTAN por causa dessa invasão da Rússia à Ucrânia. Mas olha só, eles precisam da assinatura de todos os países da OTAN para que seja aprovada essa entrada da Finlândia e da Suécia. Mas um dos líderes, o Erdogan, da Turquia, que inclusive tem uma grande parceria com o Putin, e é um dos países, junto com a Síria e a Rússia, que fazem a divisão entre Europa e Ásia. Olha o que ele diz. Essa matéria está no site Correio do Povo. O presidente da Turquia, Erdogan, disse nessa segunda-feira que o país votará contra a entrada da Finlândia e da Suécia na Organização do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN. As nações próximas à Rússia desejam uma adesão rápida após a invasão russa à Ucrânia. Não diremos sim aos países que aplicam sanções à Turquia para a Organização de Segurança OTAN, declarou Erdogan à imprensa. Então veja que a entrada da Turquia à OTAN, ela aconteceu muito atrás, bem um pouco próximo após a Segunda Guerra aí finalizar, por volta dos anos 40, os anos 50, ali, o início dos anos 50. E o Erdogan, que é um líder que muitos veem como o restaurador do califado, porque a Turquia era a cabeça ali do Império Otomano, o Império Islâmico, mas ela foi modernizada, se tornou secularizada na visão islâmica. E o Erdogan, ele é um líder recente, ele não tem nada a ver com essa aliança da Turquia e a OTAN, mas ele não saiu dessa aliança. E ele tem essa voz de poder bloquear aquilo que ele não quer que seja associado à OTAN. E é o que ele faz. Então, se ele disser não, pelo acordo, a Finlândia e a Suécia não poderão fazer essa adesão à OTAN e se proteger, de certa forma, do Vladimir Putin ou de uma possível invasão russa. E aqui é onde fica o ponto em que eu associo a questão do chifre pequeno arrancando 3 dos outros chifres. Por quê? Se acontecesse do anticristo se manifestar dentro de uma aliança, vamos pegar aí a aliança da OTAN, e por um acaso ele estabelecesse as regras, os seus ditames do seu governo, e por um acaso a Turquia estivesse dentro dessa aliança e dissesse não, qual seria a ação do anticristo sabendo quais são os seus planos de dominação? Seria arrancar a Turquia, é o mais lógico a se crer. Então, eu acredito que esse arrancar dos chifres aconteça numa manobra semelhante a essa. Por isso que eu disse, é uma simbologia que eu quero aplicar, não significa que esteja acontecendo ou que vá acontecer dessa forma. Mas de acordo com a teoria que eu creio, eu acredito que vai acontecer algo semelhante a isso. Uma tomada de decisão do anticristo, uma rejeição por uma dessas nações que fizeram pacto dentro da aliança do anticristo, a aliança com a besta, e ela vai ser arrancada, porque única e exclusivamente não quis aceitar as regras impostas, que serão ditatoriais, impostas pelo anticristo. E a segunda notícia aconteceu agora, por esses dias.
Porque pelo fato dessa invasão russa e a Rússia ela detém, né, boa parte do abastecimento do petróleo que chega até a Europa, inclusive toda a Europa ali, e os outros que podem, de certa forma, oferecer este serviço, que são aqueles países que fazem a fronteira entre Ásia e Europa. Então, a Europa poderia comprar o petróleo de outros países se esses países, que são a Síria e a Turquia, permitissem que gasodutos passassem por ali, né? Aqueles canos gigantes de petróleo, de gás, para abastecer a Europa, que tem um inverno super intenso, mas a Síria é aliada de Vladimir Putin, ou seja, Bashar al-Assad é aliado do Putin, né? A Síria é aliada da Rússia, e a Turquia também está ali naquele meio. E são os 3 únicos países que fazem esse acesso para a Europa. E aí, qual é a ideia? Eles querem investir, né, em outras maneiras de receber esse gás tão importante para eles, para que eles não morram de frio, porque o inverno lá é muito rigoroso. Só que, olha só, um dos membros, semelhante ao que acontece com o Erdogan, agora aqui é a Hungria, olha só. A Hungria continua a bloquear o embargo petrolífero de petróleo contra a Rússia, praticamente 2 semanas após a Comissão Europeia ter apresentado a proposta de redução gradual da compra de petróleo a Moscou, a Rússia. Budapeste quer mais investimentos europeus para a construção de infraestruturas, incluindo novos oleodutos para compensar as perdas. A Comissão Europeia causou um problema com a proposta, por isso é ilegítimo esperar que a Hungria e o povo húngaro ofereçam uma solução para o financiamento dos investimentos e para compensar ou evitar aumentos de preço, o que iria requerer a completa modernização do setor energético da Hungria, um valor na ordem de 15 a 18 milhões de euros, afirma o ministro húngaro dos negócios estrangeiros. Ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Olha só, é uma aliança à União Europeia, querendo realizar embargos, porque Vladimir Putin está invadindo a Ucrânia, existe toda aquela questão de invasão a outro país, uma agressão à comunidade internacional, ao globalismo, e eles querem realizar esse embargo a Moscou. Mas a Hungria, semelhante ao que fez a Turquia, ela bloqueia esse embargo, porque é necessário que haja os votos para que ele aconteça, mas a Hungria continua a bloquear. Se este fosse um pacto do anticristo, se o chifre se levantasse dentro dessa aliança, se o pequeno chifre se levantasse, provavelmente a Ucrânia seria um desses países que seriam arrancados. Então, essas 2 notícias, elas trazem uma simbolização, porque, como eu escrevo nos meus livros, né, que o passar do tempo é o maior revelador das profecias escatológicas que podem acontecer. Então, hoje, nós podemos inferir, nós podemos compreender muito melhor de escatologia do que todo o período da igreja passada, e a igreja que virá depois compreenderá muito mais, porque quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, mais nós conseguimos enxergar tudo o que está acontecendo, e principalmente neste último século e nesse século que estamos adentrando, porque as cadeiras se moveram. Neste século que entramos, a China se levantou, a Rússia está mostrando que a União Europeia não tem esse controle mundial que ela pensa que tinha, né? Os ocidentais achando que o Ocidente é o único lugar onde existe poder, onde existe domínio, onde existe voz, e a Rússia e a China vêm demonstrando que não é dessa forma que acontece. Então, essa é a simbologia que provavelmente, eu acredito que irá acontecer, e explica de maneira muito didática
o que ocorrerá neste versículo visto por Daniel há séculos antes de Jesus, há milênios antes de nós, e que hoje se faz muito mais vivo de se compreender do que qualquer outro tempo que tenha se passado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.